Questão 22 da seção 1.1 do capítulo 1. Um avião decola de um aeroporto e aterrissa uma hora depois em outro aeroporto, a 400 km. Se t representa o tempo em minutos desde a partida do avião, seja x de t a distância horizontal percorrida e y de t a altura do avião. Aqui pede quatro coisas. A. Esboce um possível gráfico de x de t. Então, esse foi o gráfico que eu coloquei. Marquei o tempo em que acaba o gráfico, que é quando chega no aeroporto. E marquei a distância percorrida aqui no eixo X. Significa que, passados 60 minutos, aqui diz que a aterrissão uma hora depois. Passados 60 minutos, o par ordenado do 60 deve ser o 400 km. Então, de alguma forma, vai ter uma curva aqui da origem, do 0 minuto e 0 metro deslocado, até esse daqui. Eu não coloquei uma reta, porque o avião não vai viajar numa velocidade constante. Se eu tivesse colocado um segmento de reta daqui para cá, significaria que no mesmo intervalo de tempo, em qualquer que fosse o momento aqui da viagem, o avião iria percorrer a mesma distância. E isso não é verdade. Por exemplo, aqui no começo, onde ele está acelerando, está partindo do repouso, se passar um intervalo de tempo marcado por esse quadradinho, por exemplo, pegar um quadradinho desse, e aqui na frente, pegar um quadradinho desse, eu posso analisar da seguinte forma. Vou pegar esse aqui, ele vai variar essa velocidade. Então só variou esse tantinho aqui no eixo Y. Velocidade não, essa distância. Que aqui eu estou no gráfico do A ainda, x de t. Agora, se eu pegar aqui no meio da viagem, por exemplo, onde ele já está em uma velocidade de cruzeiro. Então, peguei o mesmo intervalo de tempo, um quadradinho aqui, só que nesse quadradinho aqui no começo, ele desloca pouco. E nesse quadradinho aqui no meio da viagem, ele já desloca uma distância maior, porque está numa velocidade maior. Já deu tempo a acelerar bastante aqui. Então, por isso que eu não... Isso daqui representa a realidade. Um avião não vai partir do nada para a velocidade máxima e ficar na velocidade máxima o tempo todo. Da mesma forma, aqui no final, na hora de parar o avião, vai começar a diminuir a velocidade enquanto se aproxima do aeroporto, até que, partindo aqui desse último quadradinho completo, a diferença da velocidade do espaço percorrido aqui nesse último quadradinho também vai ser bem pequena. Vai ser daqui para cá, só esse pouquinho aqui. Então, isso daqui corresponde à realidade. Ele vai estar freando, então no mesmo intervalo de tempo, por exemplo, a cada segundo ele vai percorrer menos metros do que ele percorria aqui no meio da viagem, quando estava com velocidade de cruzeiro. Então foi isso que eu pensei para esboçar um possível gráfico de x de t. A letra B pediu: esboce um possível gráfico de y de t. Y de t é a altura a cada tempo. Então eu marquei aqui a altura máxima. Eu não coloquei um valor preciso aqui, como eu coloquei 400 km, porque a questão não fala nada disso, qual é a altura que ele voou. Então eu pensei da seguinte forma. Quando o avião está no solo, ou seja, tempo igual a zero, a altura é zero. E quando ele está voando em velocidade de cruzeiro, a altura é máxima. Então eu tracei aqui um tracejado para me ajudar a plotar o gráfico, aqui vai ser a altura máxima. E da mesma forma, como ele vai partir da altura zero, aqui não fala nada em desnível de aeroporto na questão, então eu tratei que o aeroporto aqui no início está na altura zero e a mesma altura do aeroporto no final. Então, essa altura vai subir, essa altura vai aumentar, o avião vai subindo aqui, até que ele chega na altura máxima, passa um tempo na altura máxima e depois começa a descer. Da mesma forma, quando ele começa a subir, ele não consegue subir com a velocidade máxima que ele tem já no instante que ele parte do solo. Então ele vai precisar de um certo tempo aqui, ganhando altura, até que ele vai conseguir subir a uma altura constante logo em seguida, e vai ficar nisso por um certo tempo. Se ele está numa altura, numa velocidade para cima constante, ganhando altura de forma constante, e ele precisa em algum momento estar numa velocidade, estar numa altura horizontal, vertical fixa,
Então, se em algum momento ele vai ter que estar aqui, ele vai ter que partir dessa velocidade para essa, e isso não vai acontecer de forma aberrota. Vai ter alguma curva aqui também suavizando esse movimento, porque a trajetória é contínua. Então foi isso que eu usei para pensar, e de forma simétrica tudo acontece aqui na segunda parte. Aqui quando ele está na altura máxima, que ele vai começar a descer, ele começa a descer aos poucos até que ganha uma certa velocidade aqui na descida. E no final também vai descer aos poucos quando está bem perto do solo. Então está a poucos metros de tocar o aeroporto. Essa descida é mais lenta do que uma descida quando está a alguns quilômetros de altura. Então isso foi que eu usei para esboçar um possível gráfico de B, de Y de T, né, na letra B. Agora, a letra C, a versão em português está escrita da seguinte forma: esboce um possível gráfico da velocidade no solo. O que eu entendo por isso daqui é um gráfico da velocidade do avião enquanto ele estava no aeroporto, seja no aeroporto em que decolou e no aeroporto que partiu. E no meio disso, como ele não estava no solo, não tem velocidade no solo. Eu olhei a versão em inglês e de lá eu consegui entender que, na verdade, o autor pediu para esboçar um possível gráfico da velocidade em relação ao solo. Isso aqui é uma coisa diferente. Então vai ser a projeção da velocidade o tempo todo no solo. Então é a letra C. Eu escrevi aqui a velocidade Vx máxima. Então vai ter uma velocidade máxima em relação ao solo, que não vai ser a velocidade que ele está decolando, né, que ele está pousando, que ele parte do repouso e que ele chega no repouso, aqui acelerando e aqui freando. Então vai ter em algum momento intermediário aqui que essa velocidade vai ser máxima. E da mesma forma, quando o avião começa a acelerar em relação ao solo, ele não vai percorrer durante a aceleração a mesma distância em intervalo de tempos iguais. Não é um movimento uniforme aqui. Então faz sentido aqui no começo passar um pouco de tempo e ele não percorrer, e a velocidade ainda ser baixa, e forma com que passa um pouco mais de tempo aqui e a variação da velocidade já é maior, porque a velocidade realmente está aumentando em relação ao solo, até que chega na velocidade de cruzeiro e a velocidade é máxima em relação ao solo. E da mesma forma que ele começa a desacelerar, e a explicação é simétrica ao que acontece aqui. Um gráfico real de avião não necessariamente precisa ser simétrico, mas aqui é aproximadamente simétrico, e também a questão deixa um pouco aberto quando ela fala um possível gráfico. Agora vamos para a letra D. Esboce um possível gráfico da velocidade vertical. Essa daqui é a que precisa pensar melhor para construir. Então, é um gráfico da velocidade vertical, em função do tempo. E eu coloquei logo abaixo aqui da altura, porque isso vai me ajudar a construir esse gráfico. Então, eu tracei algumas retas. Aqui em cada gráfico. Partindo aqui desse da altura máxima, que a gente já entendeu tudo como acontece, eu analisei alguns regimes aqui de deslocamento na altura máxima e trouxe aqui para baixo, porque os 60 minutos está alinhado, a origem está alinhada, e aqui eu vou ver o que acontece. Então vamos ver. Aqui de 0 até esse ponto, a altura está subindo, mas não está subindo de forma constante. Então, a altura está aumentando, mas nesse primeiro intervalo de tempo aqui, aumentou um pouco. Nesse segundo intervalo de tempo, aumentou ainda mais. Isso significa que a velocidade está crescendo, a velocidade vertical. A velocidade vertical aqui não é constante, porque não está subindo a mesma quantidade de distância na mesma quantidade de tempo. Então, nesse ponto aqui em verde, eu traço um ponto aqui e vejo que daqui para cá a velocidade está aumentando. Então, a velocidade pode não aumentar de forma constante, mas eu consigo traçar um gráfico aqui. Traçar essa curva que é bem próxima do que acontece.
Daqui para cá, o que acontece é que a velocidade, a altura cresce de maneira constante, ou aproximadamente constante, pelo que eu posso ver aqui. Se cresce de maneira aproximadamente constante, quer dizer que a velocidade é constante. É a velocidade máxima em y. É a velocidade com que o avião sobe mais na mesma quantidade de tempo analisada. Então, essa daqui é a velocidade máxima. Esse gráfico que eu estou olhando é a altura. O de baixo é a velocidade. Então, nesse intervalo aqui, tem a velocidade máxima. É onde está subindo mais a altura. Então, corresponde à velocidade máxima aqui. Quando eu chego nesse terceiro intervalo aqui, ele parte da velocidade máxima até chegar na altura do voo de cruzeiro. Na altura do voo de cruzeiro, a altura é constante. Se a altura é constante, a velocidade em y é zero. Não tem deslocamento em y se a altura é constante. Então, nessa parte bem aqui, a velocidade em y é zero. Ao vir aqui no gráfico, bem aqui eu marco a velocidade zero. Então, daqui tinha uma certa velocidade e essa velocidade começou a diminuir até chegar na velocidade zero em y aqui. Por isso que essa velocidade aqui começa a diminuir até chegar na velocidade igual a zero. Que aqui está na velocidade de cruzeiro, quer dizer, não varia mais a altura. Só vai variar, nesse caso aqui, a velocidade em relação ao solo, que a gente já viu no gráfico C. Agora vamos ver aqui o que acontece nessa parte. Então, o avião está na altura máxima e ele começa a descer. Aqui, como o referencial da velocidade é para cima, então se o avião está subindo, tem velocidade para cima, a velocidade é positiva. Se o avião está descendo, a velocidade é para baixo. Então a velocidade é contra o sentido de crescimento do eixo. A velocidade é negativa, vai ficar na parte negativa do gráfico. Então, daqui para cá, eu vou ter a velocidade partindo do zero e ficando cada vez mais negativa até que atinja essa velocidade aqui é constante. Então está descendo nesse intervalo aqui a mesma quantidade de espaço para a mesma quantidade de tempo analisada dentro desse intervalo aqui. Então aqui a velocidade é constante, é a velocidade mínima, que quer dizer a mais negativa. Então apontando para baixo, em modo, é a velocidade máxima. Então por isso aqui a velocidade negativa, a velocidade máxima, né? Ou poderia colocar aqui a velocidade mínima, vou deixar sem essa indicação para não causar confusão aqui. E daqui, novamente, como ele vai chegar na velocidade, vai chegar na altura igual a zero, né? Onde não vai ter mais aqui no final deslocamento de altura. Na hora que tocar o solo do aeroporto, a velocidade horizontal vai ser fixa também, vai ser nula, constante igual a zero. Não vai mais variar, então essa velocidade acaba aqui. Então ela vem daqui para cá e daqui para cá. Então, se olhar esses dois gráficos aqui em conjunto, dá para entender perfeitamente cada momento desse aqui. Então essa daqui foi, acho que a questão mais difícil até agora, dessas 22. Hein? Mas isso daqui vai ficar bem mais fácil para quem fizer a disciplina de Física 1, que bem no começo isso daqui é ensinado, fica bem intuitivo. Se eu começar a tratar aqui de derivadas, mostrar a inclinação do gráfico, isso tudo ficaria bem mais fácil. Então vocês podem deixar marcado aí para no futuro, depois de fazer essa disciplina, voltar aqui e ver a solução dessa questão, que vai ser bem mais simples, já com conhecimento de Física 1. Então, sendo assim, a questão já fica completamente resolvida.